Estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo pela internet agora, sejam ministrados por essa palavra. Senhor, todo impedimento seja retirado desse lugar, das nossas mentes e corações, e que possamos ser edificados por aquilo que o Senhor tem para nós hoje, pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, haja nesse lugar. Amém e amém. Da poda, que todos nós estamos passando por um processo de poda, como um jardineiro faz com uma planta, para que ela possa crescer e frutificar mais. Nós estamos então em cada circunstância da vida sendo podados. Hoje, eu quero falar simplesmente sobre o aspecto de que se nós somos podados, é porque nós temos que frutificar. Se Deus está nos podando e nos tratando, é porque Ele quer que nós estejamos também frutificando. Mas para frutificar, nós precisamos estar enraizados. Temos que ter raízes profundas. E o tema da palavra de hoje é esse, enraizados. O processo de crescimento de Deus em nossas vidas irá envolver fraquezas, nossas fraquezas. Essa jornada desafiadora de desenvolver intimidade, dependência, fé e descanso irá nos colocar em situações em que a nossa força natural, nossas habilidades e energias serão testadas. Isso é parte do processo de enraizamento de Deus nas nossas vidas. Eu falei de problemas, eu falei de circunstâncias, eu falei daquilo que Deus utiliza para nos aperfeiçoar. E nessas circunstâncias, nós vamos aprendendo e crescendo com Deus em tudo isso. Intimidade, dependência, fé, descanso. Aprendendo a conhecer o coração de Deus para que possamos frutificar. João 15, 1 e 2, diz assim, você está com a sua Bíblia aberta, amém? Ou você pode acompanhar aqui nos telões. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí você vai lá para o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. A palavra, ela nos fala hoje sobre o fato de que nós somos chamados para frutificar, para dar frutos, e frutos que permaneçam. Então, é esse aspecto que nós vamos tratar hoje, o fato de que Deus nos chamou, e nos chamou para frutificar. Fruto significa que quando alguém provar sua vida, ela terá o gosto de Jesus, que é a videira a qual estamos ligados. As pessoas, ao conhecerem você, dirão, isso é que é ser um cristão de verdade. Nós precisamos ser um padrão de santidade para o mundo. Nós precisamos ser um padrão de relacionamento com Deus para o mundo. Porque assim nós estaremos frutificando, influenciando vidas para que elas mudem e se voltem para Jesus. Entenda que não é só frutificar no padrão que alguns pensam. Pastor, para frutificar eu preciso ser de um ministério. É muito bom você fazer parte de um ministério. Nós agora estamos com a feira de ministérios aqui fora. Você pode escolher um lugar aonde servir. Para frutificar, eu preciso participar de uma célula. Seria muito especial você ser de uma célula, porque assim você pode levar seus vizinhos, seus amigos para ouvir a palavra de Deus na casa de alguém, na sua casa. Isso pode fazer com que essas pessoas se entreguem a Jesus, tenham sua vida transformada. Então, fazer parte de uma célula é maravilhoso. Mas eu quero te falar que Jesus nos chama para frutificar além das quatro paredes, para frutificar lá fora. Mais do que um ministério, mais do que uma célula, que claro, está alcançando vidas lá fora, você tem que frutificar no seu ambiente de trabalho, você tem que frutificar na sua faculdade, você tem que frutificar na sua escola. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu estava estudando violão,
Tinha uma escola aqui na Barão, quase esquina com a Altamira. Ela não existe mais, essa escola. Eu estava com meu professor, ele estava me passando alguns acordes no violão. De repente passou um rapaz. Quem era esse rapaz? Pastor Tiago. Pastor Tiago aqui da nossa igreja. Passou. E ele estava, eu não sei se ensinando ou estudando bateria. Ele é um grande baterista, né? E ele estava nessa escola. E esse meu professor de violão, ele parou a aula e disse assim: você viu, rapaz, quem passou ali foi o Tiago. Você conhece o Tiago? Eu falei: eu conheço o Tiago só de vista, não tenho nenhum relacionamento com ele. Aí ele disse assim: rapaz, esse menino, esse é crente de verdade. Olha, ele é tão crente que eu me sinto constrangido. Ele é um rapaz de oração, conhecedor da Bíblia. O que me constrangeu na hora é que ele era crente e eu também. Você está compreendendo aqui a situação? Então ele colocou o exemplo do Tiago muito acima do nosso. Eu saí dali tão triste que eu pensei assim: eu não sou crente por acaso? Por que ele citou o exemplo de alguém para mim se eu sou crente também? Porque de alguma forma eu não demonstrava aquilo que eu era. E o Tiago demonstrava aquilo que ele era. Ele realmente falava do que acreditava. Muitas vezes eu me envergonhava de dizer: eu sou crente. Muitas vezes eu me envergonhava de dizer: eu sou de Jesus, eu amo Jesus. Muitas vezes eu me envergonhava de assumir quem eu era diante dos meus amigos, para que eu não fosse rejeitado, por medo de ser rejeitado por alguém. Mas o Tiago não. Ele dizia aos quatro ventos: eu sou de Jesus, eu amo Jesus. Todo mundo sabia que ele era um rapaz de Deus. Isso fazia com que ele fosse um exemplo. E eu não sei se você já percebeu isso, mas as pessoas estão procurando alguém em quem possam acreditar. Os maus exemplos estão por toda parte, mas as pessoas estão lutando com a esperança de que os bons exemplos ainda existam. Por que algumas pessoas nos procuraram aqui na igreja dizendo: pastor, eu quero me congregar aqui? Não foi só porque tiveram um problema de onde vieram. Às vezes, nem todos têm problemas. Às vezes a pessoa sai porque quer mesmo, outros saem porque se decepcionaram com o seu líder, com o seu pastor, e por isso acabam mudando de igreja. Isso é uma coisa que acontece em todas as partes do mundo. Mas por que alguém procura a Igreja Batista da Oração? Por que alguém procura o pastor Heber para dizer: eu quero me congregar aqui? Se nós fôssemos uma igreja problemática, as pessoas viriam para cá? Não. Se alguém deixa a sua igreja e vem para nós, é porque ele acredita que nós podemos renovar nele a esperança de acreditar novamente, que os bons exemplos existem, que Deus ainda se move. Porque, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho orado a Deus para que a nossa igreja viva um evangelho de alto nível, não de baixo nível. Você sabe qual é o evangelho de baixo nível? Que diz assim: venha para Jesus, Ele vai te dar um carro novo. Venha para Jesus, Ele pode te dar uma casa nova. Jesus pode? Pode. Ele quer? Claro, Ele quer nos abençoar. Mas se alguém vem para Jesus por causa de um carro e não recebe um carro, ele pode facilmente deixar Jesus. O evangelho de alto nível é aquele que diz assim: venha para Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não terá isso sem Ele. Só Ele tem isso para você. O evangelho de alto nível é o evangelho bíblico que diz assim: Jesus é o Senhor e Salvador. Venha, entregue sua vida a Ele. Ele vai te dar vida eterna. Ele vai mudar a história da tua vida. Esse é o evangelho de alto nível. Quando alguém se converte por causa do evangelho de alto nível, não importa como esteja as circunstâncias da sua vida, ele continua amando Jesus. O evangelho de baixo nível diz assim: venha para Jesus, porque Ele vai fazer com que as circunstâncias da sua vida sejam maravilhosas. O evangelho de alto nível diz: venha para Jesus, e mesmo quando as circunstâncias não forem boas, Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai continuar te amando de braços abertos para você. Ele sempre vai continuar tendo vida abundante para você. Esse é o evangelho de alto nível. Quando alguém vem para Jesus por causa desse evangelho, dificilmente ele vai deixar esse evangelho, porque esse é o evangelho da Bíblia. Jesus
ele pregou um evangelho de alto nível. E o nosso desejo é que nós, como cristãos, que a nossa igreja viva um evangelho de alto nível. Mas isso flui muito do nosso exemplo. É claro que para frutificar, nós precisamos estar enraizados. Isso leva tempo. Diga, leva tempo. Leva tempo. Para Josué, esse tempo levou cerca de 13 anos. Moisés teve que passar 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel para fora do Egito. Jesus passou 30 anos preparando-se para 3 anos de ministério público e que se tornou o ministério mais impactante da história. Você já parou para pensar que Jesus teve 3 anos de ministério público, mas ele passou 30 anos se preparando? A Bíblia fala pouco da infância de Jesus, a não ser o fato de que ela diz que ele crescia em estatura, mas também em graça, em conhecimento, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Mas ela não faz um relato detalhado da infância, mas Jesus passou 30 anos se preparando para que pudesse ter apenas 3 anos de um ministério público, e o ministério mais impactante de todos foi o ministério de Jesus. Você está num processo de preparação. Eu falei no domingo passado sobre isso, sobre a poda, mas hoje eu estou te falando que essa poda, ela tem que te levar a frutificar. Alguém já viu aqui um pé de jaca na vida? Levanta a mão se você já viu um pé de jaca. Você tem coragem de ficar embaixo de um pé de jaca? Quando eu tenho que passar, eu já tive que passar embaixo de um pé de jaca, eu passei assim, olhando para cima, porque se cai, eu sei pular, me livrar. Você já viu o peso de uma jaca, irmão? Uma jaca boa, madura, boa para ser comida. Você pega aquela jaca na mão, aquilo pesa. Imagina a força que uma árvore daquela, um pé de jaca precisa ter para sustentar aquelas jacas. Se uma pesa, irmão, a jaca é uma coisa grande. Você já parou para comer uma jaca? Você senta uma roda de amigos assim em volta da mesa e abre a jaca assim no meio. Você come que fica sem ar e não acaba. Se você comer uma jaca sozinho, me conta, porque você tem que ir para o Guinness. Você tem um recorde que você precisa comunicar. Mas a jaca é pesada. Imagina que aquela árvore, ela deve ter grandes raízes para sustentar o peso daquelas frutas. Você sabe que Deus, Ele não quer te dar algo só por dar. Ele quer te dar algo sabendo que você aproveitará bem aquilo que Ele te deu. Você já ouviu aquela frase, dá poder para fulano, ou dá poder para alguém, e você vai saber quem ele é de verdade. Porque tem pessoas que são tão humildes, mas quando recebem um cargo de liderança, de autoridade, elas se transformam. Porque elas não estavam preparadas para aquilo. Tem pessoas que não estão preparadas para receber certas bênçãos. Tem gente que, se Deus der um carro para ele, ele nunca mais aparece na igreja. Ele vai querer estar na praia todo fim de semana. Só como ele não tem que ir, ele vem para a igreja. Ou seja, nós precisamos entender que as raízes precisam estar profundas e firmadas na rocha que é Jesus, para que nós possamos frutificar e saber sustentar o peso dos frutos, e ser realmente um exemplo para os outros de conduta, de procedimento. O que foi que Paulo disse? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos de nós aqui nessa noite poderíamos fazer essa afirmação? Sejam meus imitadores. Você pode investigar a minha vida. Você pode entrar na minha casa e conhecer a minha família. Você pode conhecer os meus negócios. Você pode saber quem eu sou. E você vai amar Jesus mais do que agora, depois que você me conhecer. Quantos de nós podemos dizer isso? Ou se as pessoas nos conhecessem como realmente nós somos? Quantos ainda estariam com Jesus depois disso? Ou quantos estariam decepcionados com Jesus por causa da nossa conduta? E aí nós temos algumas coisas importantes nesse processo de frutificação. Uma delas, por que Deus escolhe pessoas que se acham pequenas e incapazes?
em meio ao processo seletivo de Deus em nossas vidas, nós vemos um momento especial na vida de Davi. Você conhece a história de Davi? Eu não vou ler o texto detalhadamente, mas em Samuel, 1 Samuel 16, dos versículos de 6 a 12, o profeta Samuel chega à casa de Jessé. Estou falando os nomes certos, né? Que às vezes eu confundo nomes. E ele vai lá para ungir o rei, o novo rei de Israel. Entram os filhos de Jessé, fortes, grandes, altos. E Deus fala para Samuel: não olhe a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. O rei não está aqui. Não é nenhum desses caras bonitões aí que você está vendo. E aí Samuel diz: Jessé, tem mais algum filho? Seus filhos acabaram? Porque olha, não encontrei aqui no meio deles ainda. Não, tenho o Davi. Ele é o menor, ele é o pastor, ele está cuidando das ovelhas, manda chamar. Porque nós não vamos sentar. Nós não vamos conversar mais até que ele chegue e entre aqui. Enquanto ele não vier, nós vamos ficar por aqui mesmo. Davi chega e Deus diz assim: unge. É esse aí, aquele que eu escolhi. Os teólogos dizem que Davi tinha por volta de 13 anos de idade. Tem alguém com 13 anos aqui hoje? À noite? Davi tinha sua idade quando foi ungido rei de Israel. Um adolescente. 13 anos de idade, quando Deus havia escolhido Davi. E dali para frente ele começa um processo, porque Davi foi escolhido. Na hora que ele entra, eu vejo Samuel dizendo: te ajoelha. Rapaz, tem algo de Deus contigo, ele te escolheu para reinar. Derrama o óleo sobre a cabeça dele, 13 anos de idade. Por isso que nós não podemos deixar de acreditar nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, porque Deus tem algo com eles. 13 anos, o profeta derrama o óleo e diz: você é o novo rei ungido, escolhido por Deus, depois de Saul. Agora me diz, Davi começa a reinar logo no outro dia? Não. A Bíblia diz que ele volta a pastorear as ovelhas do seu pai. Ele volta a fazer o que ele já estava fazendo, mas dali para frente começa um enraizamento na vida dele. Ele mata um leão, ele mata um urso, ele defende as ovelhas, ele mata um gigante. E aí um processo de se enraizar vai sendo tratado na vida de Davi, porque Deus queria que ele frutificasse mais à frente de uma maneira poderosa e sobrenatural. E a pergunta que eu vejo Deus fazendo para nós, que nos sentimos pequenos e incapazes, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou procurando alguém em quem eu possa crescer, antes que eu faça crescer por fora. Nós sabemos que esse é um mistério bíblico. A Bíblia diz: se você tem algo com Deus, para falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e trata com Deus em secreto, porque Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Se você tem visto homens abençoando o Brasil e as nações, esses homens, eles não vieram do nada, eles tinham uma vida de oração pelas madrugadas, eles tinham uma vida de relacionamento com Deus na Bíblia, eles tinham uma vida íntima com o Senhor. Davi estava lá, 13 anos, nem o pai nem os irmãos acreditavam, mas Deus o conhecia. Se você quer ser conhecido pelos homens, seja primeiro conhecido no céu, seja primeiro conhecido por Deus, que Deus saiba quem é você, que Deus saiba o seu nome, que Deus conheça o seu coração. E a pergunta que eu te faço hoje é: Deus tem espaço para se mover na sua vida? Você tem espaço na sua vida para Deus, para que Deus te use? Eu estava falando hoje sobre a questão da nossa amizade com Deus. E Deus ministrou meu coração e eu fiquei tão assim emocionado na minha casa, porque há um momento que um dos amigos de Jesus morre, é Lázaro, um amigo chegado. E a Bíblia, em poucos dos momentos que fala de Jesus, aquela mensagem diz naquele momento: Jesus chorou quando ele soube que seu amigo havia morrido. Eu parei e pensei, aquilo foi um impacto no meu coração, porque eu pensei: Deus,
O que Lázaro tinha de tão especial para fazer Jesus chorar? O que Lázaro tinha de tão especial na vida dele, que atraiu tanto Jesus, a amizade de Jesus? Alguns teólogos estudiosos até dizem que quando Jesus estava cansado, porque Jesus também era homem, ele era Deus, mas era homem. Quando o seu lado humano se cansava, para onde ele ia? Para a casa de Lázaro. Ele ia passar um tempo com seu amigo. Sabe aqueles amigos que quando você passa tempo com eles, você sai de lá renovado? Você sai descansado? Não são amigos que querem te pedir algo, são amigos que só querem ter o prazer de estar com você. Uma vez eu citei um poema de Shakespeare, que diz que nas verdadeiras amizades, por mais que você não tenha nada a dizer, só passar um tempo junto já é o suficiente. Já é o suficiente você ter comunhão com alguém que você ama. Jesus amava Lázaro, amava aquela família, eram seus amigos. Entenda que Jesus não tem nos chamado só para uma vida de servidão. Jesus tem nos chamado não apenas de servos, mas de amigos. Amigos, e ele disse: eu quero revelar a vocês o que meu Pai tem falado comigo. É como se ele estivesse dizendo: se você quiser, nós podemos ter um relacionamento de amizade tão profundo que não teremos segredo um para o outro. Você me conta o que você tem no coração e eu te conto aquilo que Deus tem me contado. Eu te conto aquilo que o Pai tem me contado. Deus tem espaço na sua vida para ser seu amigo. Eu cito 3 exemplos em especial de 3 homens que se sentiram assim. Saul, quando foi escolhido para ser rei, ele disse lá em 1 Samuel 9, 21, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas semelhantes palavras? Por que você está me dizendo que eu fui escolhido? Gideão disse em Juízes 6, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse a Deus: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Salomão também se achou incapaz quando recebeu o povo que era de Davi, um dos maiores reis, se não o maior que Israel já teve. Ele diz em 2 Crônicas 1, 9 e 10, agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Você consegue entender, perceber uma certa tensão nas palavras de Saul, de Gideão, de Salomão? Eles foram escolhidos para uma missão, mas eles disseram: Senhor, eu moro no bairro mais pobre de Castanhal. Para chegar aqui, eu nem tinha carro, tive que pegar um ônibus. Minha família, família pobre, eu nasci num lar humilde, simples, eu não tenho dinheiro. Eu estou numa situação muito difícil. É como se eles estivessem dizendo isso para Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa. Não importa onde você está ou quem você seja agora, Deus pode mudar todas essas circunstâncias na sua vida. Só basta você dizer sim para o chamado de Deus. Só basta você dizer: há espaço em mim para que Deus possa agir. E aquele que nos chama, Ele se responsabiliza por nos capacitar e nos conduzir em glória e em vitória. Se você se sente pequeno e incapaz, esse é o primeiro indício de que Deus realmente quer fazer algo na sua vida muito especial. Foi assim que eu pensei, quando Deus me escolheu para ser um pastor. Eu disse: por que eu, Senhor? Tem pessoas mais capacitadas. Por que o Senhor me chamou? Deus, depois de anos, me respondeu: foi por isso mesmo que eu te chamei. Se eu chamasse pessoas tão capacitadas, as pessoas poderiam dizer: foi por causa da capacitação deles que a igreja tem crescido. Mas hoje as pessoas olham para você e elas dizem: realmente por causa de Deus que a igreja tem crescido. É por causa de Deus que isso tem acontecido. Porque Deus, Ele quer ser glorificado na sua vida.
Mas se você se capacitou como Paulo, que era um homem que falava vários idiomas e tinha uma cultura tremenda, seria hoje um PhD. Tem mais que PhD? Ele faria todas as especializações, mas ele também submeteu o seu coração a ser usado por Deus. E Deus quer te usar nas esferas de um evangelho de alto nível. E que você seja exemplo aonde você está. Às vezes, essa poda e esse processo consiste em Deus nos tirando de uma zona de conforto. Josué, por exemplo, estava lá tranquilo, sendo liderado por Moisés. De repente, Moisés morre. E aí ele tem que assumir a liderança do povo e lutar pela terra prometida. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: seja forte, seja corajoso. O Senhor é contigo por onde quer que você vá. Então a pergunta é: tem espaço para Deus crescer na sua vida? Deus levou 17 anos para desenvolver raízes na vida de Davi e levá-lo a estar pronto para gerar frutos visíveis. Se acredita, como eu disse a vocês, que Davi tinha 13 anos quando foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Interessante que Davi, antes de reinar sobre tudo, ele reina sobre Judá, ainda passando por mais uma fase de preparação, para que ele pudesse depois ser aclamado rei sobre Israel. Eu quero dizer para vocês que o processo de frutificação ele é gradativo. Deus disse assim, na sua palavra, Mateus 25, 23, disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Sem profundidade nas raízes, não se tem fruto, e se não tem fruto, eu quero dizer para vocês que não dura. Nós estamos sendo, meus irmãos, aprofundados em Deus, em cada circunstância da nossa vida. Deus tem colocado coisas pequenas nas suas mãos, mas se você for fiel com o pouco que você tem, Ele vai te colocar. Se você tem dificuldade de dizimar, se você ganha 1 salário mínimo, e se Deus te der 10 salários mínimos? E se Deus te levar para um emprego melhor? Como que vai ser a sua fidelidade e postura diante do Senhor, se com pouco você não consegue? Como você vai conseguir com muito? Deus quer te dar muito mais e fazer muito mais na sua vida. Mas que tipo de coração é o seu coração? Que tipo de terreno você tem cultivado para Deus nesses dias? A Bíblia nos fala, por exemplo, da parábola do semeador, que lançou semente junto ao caminho, sobre as pedras, entre espinhos e em boa terra. A semente no caminho é os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. A semente nas pedras é os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. A semente entre espinhos, ela é sufocada, ela não tem raízes, por isso ela também não germina. Agora, a Bíblia fala da boa terra, e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. São aqueles que, ao saírem aqui da igreja hoje, vão voltar para as suas casas, e amanhã, quando acordarem, eles não vão esquecer aquilo que foi pregado, e eles vão querer pôr em prática a palavra de Deus nas suas vidas. Vão querer pôr em prática aquilo que estão aprendendo da parte de Deus, não descartando. Entendam uma coisa: qualquer um pode começar uma caminhada. A grande questão aqui não é quão forte começamos a correr em direção ao chamado de Deus, mas quão fortes vamos terminar a corrida. Eu estava esses dias conversando com o Messias, e ele me disse que começou a praticar um esporte, correr. Está correndo ainda? 10 quilômetros foi a primeira corrida? Correu 11 hoje. Mas qual foi o desafio? Foi 10. Os amigos desafiaram ele a correr 10 quilômetros. E ele disse assim: não, vai ser tranquilo, isso aí eu dou conta, vai ser uma benção. Começou a correr, e de repente ele disse assim: eu acho que eu vou morrer.
ao invés de correr. Senti uma sensação de desmaio. Espera aí, senta aqui, pelo amor de Deus, te acalma. Disse assim, rapaz, tem uma preparação aqui para que eu dê conta de correr tudo isso. Aí ele correu 5, foi aumentando, hoje, parabéns, correu 11 quilômetros. Há um processo de preparação para que você possa aguentar a jornada. Não é já pegando e começando, eu vou correr hoje 10 quilômetros. Irmão, se você me botar hoje para correr 1 quilômetro, você me mata. Porque eu não tenho preparação para isso. Eu fui fazer um teste ergométrico esses dias. E ligaram aqueles aparelhos, eu subi na esteira e comecei. Tranquilo, só andando, de boa. A doutora disse assim, eu vou aumentar, tá bom? A velocidade, tá bom, pode aumentar. E eu ainda andando, dizendo assim, isso aqui eu tiro de letra. Só nesse negócio aqui, eu sou o cara, eu vou conseguir. E ela disse assim, eu posso aumentar? Pode. Rapaz, de repente eu comecei a pensar, rapaz, isso aqui está começando a ficar difícil. Ela disse assim, olha, senhor, eu vou aumentar mais um pouquinho. E aí ela aumentou. Gente, quando ela aumentou, eu não sentia mais nada, a não ser dor. No corpo todo. Meus pés, meus joelhos, porque vai acumulando o ácido lático e aí vai gerando assim uma dor terrível, que não tem costume. Quem já tem costume de correr, ele sabe como aguentar a pressão. Ele vai, não é? Vai correndo. Quem não tem costume, não sabe como respirar, e aí começa a ter vontade até de vomitar. Não é verdade? Começa a ficar, se ele é branco como eu, ele fica verde. E aí, quem é mais escuro vai ficando amarelo. E aí vai, e de repente, eu falei assim, doutora, por favor, é melhor parar. É melhor parar. Depois eu peguei meu exame. Fez o exame, chegou o laudo, o relatório, estava lá, coração, funcionamento muito bom, tal, falando todas as funções, né? Mas no final diz assim, o exame foi interrompido por exaustão crônica. Aí eu falei, realmente foi o que aconteceu. Eu estava crônico na minha exaustão, porque eu não estava preparado. Você tem que entender que o melhor e mais bonito de tudo não é só como se começa, é principalmente como se termina. Eu terminei feio naquele dia, irmão. Eu comecei ainda todo, né? Mas terminei numa situação difícil, da qual não era para ter acontecido. A Bíblia diz, em Eclesiastes 7:8, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quantas pessoas começaram uma carreira tão bonita no Evangelho, mas depois caíram em pecado, tropeçaram, ninguém mais se lembra do que ele fez de bom, ele ficou marcado pelo erro que cometeu. Ele pode até ser perdoado por Deus e recomeçar, mas muita gente só vai lembrar dele porque ele caiu em pecado, porque ele errou, não pelas coisas boas que ele fez no passado. Construir uma vida bonita dá trabalho, mas destruir a questão de um pequeno momento. Agora Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele chega ao final da sua história, ainda sendo um exemplo. É como um pai que durante toda a vida tentou ser um bom exemplo para o filho, mas um dia começou a fazer coisas erradas no final da caminhada. E começou então, não a ser um bom exemplo, mas a ser um mau exemplo para a sua família. Nós vemos a história, por exemplo, do rei Josafá, que foi um excelente rei, mas que no final da sua caminhada em Israel, ele se associou com reis maus, com más pessoas, e começou a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. Por causa disso, o seu filho Jeorão foi um dos piores reis já conhecidos em toda a história, por causa também dos exemplos do seu pai. Serviu a outros deuses, matou seus irmãos, destruiu sua família. A Bíblia diz que quando Jeorão morre, ele era considerado uma pessoa tão má e tão terrível que ninguém, a Bíblia diz que ninguém sente saudades dele, ninguém chora por ele. E quando ele é enterrado fora do túmulo do rei. Havia um túmulo separado para que os reis fossem enterrados. Jeorão nem teve a honra de ser enterrado como rei por causa da sua conduta de vida. Eu pergunto, Deus tem espaço para se mover na sua vida? E que tipo de solo é o seu coração?
E se você diz assim: pastor, ainda me sinto pequeno e incapaz, então procura se qualificar, procura estudar, procura conhecer a palavra, procura orar e desenvolver um relacionamento com o Senhor, procura entender a amizade de Deus para a tua vida. Você tem que crescer. Deus quer que você enraize, cresça para baixo, para dentro, para depois crescer para fora. Deu muito trabalho, meus irmãos, chegar até aqui. Foi muito trabalhoso para mim chegar até aqui. 10 anos depois, eu vou dizer para vocês, eu tive que lutar muito. Só Deus sabe o quanto eu e minha esposa tivemos que lutar, em momentos que as pessoas nem acreditavam em mim. 10 anos atrás, nós tivemos um culto na terça-feira à noite, e minha vida começou a mudar quando alguém levou na minha casa uma ordem de despejo, dizendo que a nossa igreja estava sendo despejada pela justiça. Na época, nós recebemos a visita de vários pastores aqui, trazendo palavras proféticas: vocês vão conseguir, vai dar certo. Mas as pessoas tinham pena, compaixão de mim. Como é que esse garoto vai conseguir? Como é que esse garoto vai conseguir levar essa igreja a se consertar? E elas tinham compaixão. Para completar, eu procurei um amigo para receber uma palavra de ânimo. Ele olhou para mim e disse assim: Heber, você sabe que a igreja tem o poder de envergar a coluna de um homem? Falei: obrigado. Estou assim tão motivado agora. Eu cheguei destruído, estou assim, saí mesmo muito bem. Ela pode envergar um homem, uma igreja. Ela pode acabar com a tua vida. Eu me lembro da minha mãe preocupada. Minha mãe está aqui? Está lá fora. Eu liguei para ela, morava em São Paulo na época. Falei assim: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Como se fosse uma coisa simples. Eu virei pastor. Não é como alguém que diz assim: eu virei pastor, mãe. O que, meu filho? Mãe, é o seguinte, o pastor que estava aqui teve que ir embora, e o pessoal me pediu para pastorear, e agora, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, não faça isso, meu Jesus amado, meu filho, você não foi preparado, você não foi formado, meu filho, você não sabe, você é uma criança. Olha que eu tinha quantos anos? 26. Você é uma criança, meu filho, para assumir essa igreja. Minha mãe preocupadíssima. Minha esposa fazendo papel de mulher sábia, né? Sabe o que a mulher sábia faz? O marido chega em casa assim, estressado, nervoso, pensando assim: meu Deus, vai tudo se acabar, chorando. A mulher sábia, ela chega e diz assim: não vai não, vai dar certo. Você é um homem inteligente, valioso, você vai conseguir uma saída. Depois ela vai chorar no banheiro para o marido não ver. Chora no banheiro e volta: nós vamos conseguir, vai dar certo, você é um homem de Deus, um homem sábio. Porque ela sabe que se ela chora na frente dele, ela desmonta ele. Porque a estabilidade do marido é a mulher, gente, né? É a esposa. Se ele vê a esposa se acabando também, ele diz assim: agora acabou tudo, agora eu entrego tudo, não tem mais jeito. Mas quando a esposa ainda tem força e motiva o marido, ele ainda se sente o cara. E minha esposa fazia isso comigo. Mas por dentro, ela também estava ali dizendo: Deus tem misericórdia de nós. Mas ela foi uma das únicas pessoas que realmente acreditou que Deus podia fazer alguma coisa conosco. Não foi fácil, meus irmãos, todo esse processo, chegar até esse momento. Eu quero te dizer que essa caminhada não é uma caminhada fácil, mas toda caminhada, por mais difícil que seja, com Jesus ao nosso lado, ela vai bem. Com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condução, tudo é muito bom. Lembra daquela música? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus, se Ele está conosco, Ele vai nos dar vitória. Não confie só na força do seu braço. Se você fez uma faculdade, se você estudou, mas confie que é Deus que vai abrir as portas para você. Muitos de nós temos tentado abrir portas, mas quando você abre uma porta, isso vai te cansar, isso vai forçar. Quando Deus te abre uma porta, Ele vai te manter lá. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém
fecha. Mas quando Deus fecha, também ninguém abre. Eu me lembro quando eu procurei o meu pastor na época, na sala da casa dele eu disse: pastor, por favor, não vá embora, cara. Não vá embora. Eu quero te ajudar. Olha, vamos lutar juntos, não deixa a gente, fica e nós vamos resolver esses problemas. Ele decidiu mesmo assim ir embora. Numa conversa entre eu e minha esposa, ele e a esposa dele. Mas ele foi. Ele achou necessário ir. E eu assumi. Mas eu não lutei para estar aqui. Eu não briguei com ninguém. Eu não manipulei. Eu não tentei abrir as minhas portas para ser pastor. Quem me pôs nesse altar foi Deus. Por isso que 10 anos depois eu continuo aqui. E eu vou estar aqui até a hora que Deus achar que eu estou servindo bem. Como diz o nosso próprio estatuto, pastor Heber Trigueiro é pastor da Igreja Batista da Oração até quando bem servir. Se serve mal, até vocês podem se reunir e pedir que eu vá. Está dentro do nosso estatuto. Se Deus quer que eu continue, então eu vou continuar, porque o que me faz permanecer é a força e o renovo de Deus todos os dias sobre a minha vida. Na sua caminhada não tem problema se você vai ter que correr 11 quilômetros. Deus vai te ensinar a respirar bem. Deus vai te fazer caminhar bem. Correr depois. Você vai correr muitos quilômetros com Jesus. Você vai longe com Jesus. Olha para a pessoa do seu lado assim: Jesus é contigo. Para de dizer: ah, pastor, mas está demorando, o tempo está passando, nada acontece. Ah, o Joãozinho chegou na igreja faz 2 meses, já é líder de célula, e eu ainda estou aqui parado. Irmão, o que você não pode é aceitar estagnar. Devagar, mas crescendo sempre. Agora, não queira se comparar com o tempo dos outros. Deus tem um tempo específico para cada um de nós. Você precisa ser tratado em áreas que eu não preciso. Eu preciso ser tratado em áreas que você não precisa. Você é melhor que eu em alguma coisa. Eu sou melhor que você em outra coisa. E no que Deus quer nos tratar, Ele vai fazendo isso dia após dia. Não tente acelerar o tempo. Não tente pular etapas. Não resista às lições que Deus tem para você. Não queira viver o tempo de outra pessoa. Davi, ele teve a oportunidade de acelerar o tempo quando ele viu Saul na caverna. Os que estavam com ele disseram assim: Davi, você foi ungido rei, vai lá, mata Saul e assume o trono. O que Davi diz? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Se Deus, e Ele me escolheu para reinar, quando Ele achar que é o tempo, Ele que se encarregue de cuidar da vida de Saul. Davi diz assim claramente: que ele morra de doença, ou que ele morra no calor das batalhas, mas eu não vou tirar a vida de um ungido. Na hora que for para subir o trono, é Deus que vai estar me colocando lá. Na hora que eu tiver que viver o que Deus quer que eu viva: ah, pastor, Deus me fez promessas, eu tenho palavras de Deus, se agarre a essa palavra. Eu tenho aprendido. Ana estava lá na porta do templo, ali por perto, orando e dizendo: Deus, eu sou estéril, me ajuda, Senhor, eu quero ser mãe, eu não consigo. E aí Eli, é Eli mesmo, eu tenho medo de confundir os nomes, me ajuda. Olha, e o que ele pensa? Essa mulher está bêbada. E ele repreende ela: como é que você vem para cá assim, embriagada, para a casa de Deus, como se ele tivesse, você veio para o culto bêbada. E ela diz assim: meu Senhor, com todo respeito ela diz: eu não estou bêbada, eu não bebo, eu não bebi. O que eu estava fazendo era lamentando, entregando o meu coração a Deus, porque eu não tenho filhos. E ele diz para ela assim, ele fica tão, eu acho, tão constrangido, que ele olha para ela e ele diz assim: eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, vá em paz. Deus, Ele vai conceder aquilo que você precisa, o que você quer. Pode ir. A Bíblia nos mostra que Ana se agarra a uma palavra. Ela não estava grávida ainda. Sabe por que ela não estava grávida ainda? Porque ela primeiro tinha que dormir com o marido. Ela não saiu de lá grávida: saia daqui, Ana, vá grávida. Não, só o que ela tinha era uma palavra. Mais nada, ela não tinha ninguém no ventre. Uma palavra. Mas ela se agarrou e acreditou. Se Deus te fez uma promessa, não está demorando não. Ele está te tratando para que você no tempo certo esteja pronto para viver isso. Para que você esteja pronto para viver o melhor de Deus para a tua vida. Porque se Deus falou,
Ele não é mentiroso, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ana logo depois fica grávida, dá luz a Samuel, um dos profetas mais preciosos da palavra de Deus. O importante é que você não pare, mas continue crescendo. Billy Graham tinha 31 anos quando se encontrou com o presidente dos Estados Unidos pela primeira vez. Martin Luther King Jr. tinha 35 anos quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Thomas Jefferson tinha 33 anos quando escreveu a Declaração de Independência. Eu tenho 37 anos, nunca fiz nada dessas coisas. Eu nunca apertei a mão de um presidente da República. E Billy Graham, aos 31, foi chamado ao gabinete presidencial pela primeira vez. Primeira, porque ele foi muitas vezes. Ele se encontrou com presidentes de vários países. Você percebe que nós não podemos nos comparar com o tempo dos outros. Deus tem algo específico para cada um de nós. Você tem que se perguntar: eu estou obedecendo esse tempo? Eu amo mais a realização do meu sonho ou amo Jesus? Porque se você está aqui porque você ama mais a Jesus, não importa quanto tempo passe, você vai continuar amando Jesus e crendo na sua palavra. Mas será que Deus se enganou? Deus não se engana. Aprenda, Ele te escolheu e Ele tem coisas para te ensinar. E se nós queremos, meus irmãos, ter sucesso, se nós queremos frutificar, precisamos confiar. A confiança possui elementos que são básicos: intimidade e dependência de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero finalizar te dizendo que a confiança ela é muito importante. A Bíblia diz que Abraão ele confiou tanto em Deus, que ele acreditava que Deus até poderia ressuscitar o seu filho depois que ele o sacrificasse. Porque Deus havia pedido a Abraão que ele sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa. A Bíblia nos fala em Hebreus que Abraão acreditava tanto no Senhor, que era como se ele dissesse: por mais que eu sacrifique o meu filho, Deus é poderoso, Ele vai ressuscitar o meu filho e me entregar de novo. Escute, nessa caminhada nós passamos por pressões, às vezes algumas que Deus se utiliza para nos ensinar, outras que não são de Deus, nós mesmos as criamos. Salmos 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados, até enquanto dormem. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, mas no final das contas, quem é que dá o crescimento em tudo na nossa vida? Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu tenho me preocupado um pouco, porque nós temos vivido um ritmo de vida muito frenético. O ser humano tem vivido assim. É tanto trabalho, é tanta coisa que nós não temos tido tempo com a família, não temos tido tempo de usufruir do nosso lar, de passar tempo realmente com a família. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o trabalho e o estudo são importantes, mas tudo isso vai ficar por aqui mesmo. Mas o que você investe nos seus filhos, o que você investe na sua esposa, no seu marido, vai fazer com que eles caminhem para o céu. O que você investe influenciando vidas, vai fazer com que essas vidas caminhem para o céu. Pessoas eficientes anseiam por crescer e tornarem-se emocional, mental e espiritualmente saudáveis. É o que nós queremos, frutificar com saúde. Eu não quero que essa igreja cresça sem saúde. Não quero que essa igreja cresça inchando. Cresceu, olha como está grande, eu não me importo com isso. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada nem para Deus, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe qual é o desejo do teu coração. Nada que você faça vai provar alguma coisa para Deus. Deus sabe quem é você muito bem, intimamente. Eu não quero que essa igreja cresça assim, de uma hora para outra, sem sustentabilidade.
sem enraizamento. Porque eu quero que alguém te encontre na rua e diga assim: de que igreja você é? E você vai dizer: sou da Igreja Batista do Oração. A notícia que eu tenho é que a igreja de vocês é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. E quando essa pessoa conversar com você, ela não vai se decepcionar, porque você é alguém realmente que conhece a Bíblia. Você é alguém que vive a palavra. Você é alguém que influencia pessoas pelo exemplo. 1 Coríntios 1:26, escute, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Quando que palavras assim se cumprem? Quando, por exemplo, eu sou convidado para ministrar em formaturas de nível superior. Quando alguém me convida para dar uma palavra numa formatura de nível superior, eu realmente me constranjo, porque eu não tenho nível superior. E de repente eu estou ali abençoando pessoas que chegaram mais longe do que eu. Deus realmente chama os que não são, para às vezes confundir os que são. Deus, Ele te chamou e Ele vai te capacitar. Você precisa trabalhar, precisa estudar. Claro, estude, vá até o último degrau que você puder. E lá onde você chegar, seja uma influência na sua empresa. Não tenha vergonha de dizer: eu amo Jesus, eu sou de Jesus, a minha família é de Jesus. Assuma quem você é diante dos seus amigos e frutifique. A Bíblia diz em Salmos: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, cujo seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei, na palavra, ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore frondosa, junto ao ribeiro das águas, e ele dará tempo na estação certa própria. Seus frutos não se perderão, mas tudo quanto ele fizer prosperará.